ou conexe aí na sua Bíblia digital, mantenha sempre aberta para você conferir aquilo que será ensinado e ministrado. Salmo de número 20. Então hoje nós retornaremos ao Antigo Testamento e nós estamos aqui meditando no livro dos Salmos, aqui no Saltério. E chegamos ao Salmo de número 20, a esse poema tão abençoado. E eu quero tratar com vocês o assunto do texto. Eu quero falar sobre a importância de confiar em Deus. A importância de confiar em Deus é o assunto do Salmo de número 20. Então mantenha a sua Bíblia aberta. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada e você vai me acompanhando em mais esse poema que nós vamos estudar nessa noite. Acompanhe comigo a leitura da Escritura. Que o Senhor lhe responda no dia da tribulação. Que o nome do Deus de Jacó o proteja. Que do seu santuário lhe envie socorro e que desde Sião o sustenha. Que ele se lembre de todas as suas ofertas de cereais e aceite os holocaustos que você ofereceu. Que Deus lhe conceda o que o seu coração almeja e realize tudo o que você planejou. Celebraremos com júbilo a sua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Que o Senhor satisfaça todos os seus desejos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua mão direita. Uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, nosso Deus. Eles se prostram e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé. O Senhor dá vitória ao rei. Responde-nos quando clamarmos. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Pai Celestial, nós estamos diante da Tua presença, diante do texto sagrado inspirado, mas necessitamos de sabedoria para entender este poema, ó Deus. Então que nesse momento, ó Deus, o Espírito Santo possa iluminar as nossas mentes para que possamos entender o texto sagrado, a palavra do Senhor. Então ministro, ó Deus, a cada coração dos meus irmãos que estão aqui, os meus irmãos que estão assistindo, e fala conosco poderosamente através das Escrituras. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amado, Salmo de número 20, chegamos até aqui, graças a Deus. O Salmo 20 é um salmo régio. O que significa? Essa é a classificação desse salmo. O salmo régio são aqueles salmos que foram escritos pelo rei, principalmente quando eles estavam envolvidos em alguma campanha de guerra. Então, essa classificação é denominada de salmo régio, pois diz a respeito do rei, como está no texto. Ele é chamado de rei, ele é chamado de ungido, e aqui fala do seu sucesso na batalha. Mais precisamente, o Salmo trata da obediência do rei à lei de Deus, conforme Deuteronômio 17:16. Então, esse Salmo é classificado como uma liturgia régia para o uso no santuário. Então, olha só, é um Salmo régio porque foi escrito por um rei. Ele estava envolvido numa guerra, mas todos os reis que se envolviam numa guerra, eles sempre usavam esse Salmo para poder orar. E esse salmo também era usado no culto, no Antigo Testamento, principalmente quando eles estavam envolvidos em guerra. Eles se lembravam desse salmo, buscando e invocando a bênção de Deus. Então precisamos entender essa classificação. Agora, permita-me compartilhar com vocês o contexto
o contexto desse salmo, quando ele foi escrito. Como eu falei, o povo de Israel, na época do rei Davi, estava em guerra. E foi nesse contexto que ele escreve esse poema. À primeira vista, o Salmo 20 parece interromper o tema da Torá, iniciado na segunda estrofe do Salmo 19. Porque lembra que no Salmo 19, Deus ele fala da revelação geral de Deus, através da natureza, e depois ele fala da revelação especial de Deus nas Escrituras. Aí depois que ele fala da revelação especial, ele coloca esse Salmo 20 é colocado logo em sequência. Porque o Salmo 20, verso 7, ele fala da política nacional divinamente ordenada na Torá. Por quê? Em Deuteronômio, capítulo 17, verso 16, tem uma lei ali falando sobre a política militar que o povo de Israel tinha que ter. Por exemplo, curiosamente, quando o rei Davi escreveu sobre cavalos, sobre carros de guerra e cavalos, não é que eles tinham uma necessidade sobre esse aparelho militar. É que tinha uma lei no Antigo Testamento dizendo que eles não podiam ter tantos carros de guerra e que eles deviam confiar em Deus. E não confiar em todo o aparelho bélico no sentido militar. Então aqui é interessante que o Salmo 20, ele vem atendendo, ele vem mostrando a obediência de Davi à lei de Deus. Porque assim como ele era um rei, ele era um soldado, ele poderia fabricar vários carros de guerra. Mas sabendo dessa lei, eles tinham alguns carros de guerra e a lei deixava bem claro que o exército de Deus tinha que confiar exclusivamente em Deus e não no poder bélico. Davi, ele parece ter seguido essa instrução, pois ele mandou aleijar todos os cavalos capturados de Hadadezer, rei de Zobã, e tomou para si apenas cavalos suficientes para 100 carros. Essa história está lá em 2 Samuel, capítulo 8, verso de 3 a 4. O que deixa subentendido o uso limitado por Davi de cavalos e carros. Nesse caso, o Salmo 20, verso 7, declara a obediência de Davi à Torá, a palavra de Deus. A menos em prescrição específica, assim ele liga o Salmo 20 com o Salmo 19. Então esse é o contexto, gente. Ele está em campanha de guerra, tá? Ele está no meio de uma batalha, mas mesmo assim, no meio da batalha, ele está cumprindo a lei de Deus, porque a lei de Deus dizia que eles não podiam ter tantos aparelhos militares, e mesmo assim, ele confia em Deus, ele vai para a batalha, obedecendo a lei de Deus e confiando somente na intervenção de Deus. Então isso é muita coragem, é muita obediência. Então é interessante que a lei de Deus, ela limitava o poder bélico do povo de Israel, mas ensinando os filhos de Israel a confiar em Deus e não a confiarem nos seus próprios recursos. Então esse é o contexto do Salmo 20. O subtítulo do Salmo 20 está assim: ao mestre de canto, Salmo de Davi. Está na maioria das traduções. Somos informados de que esse salmo foi apresentado ao mestre de canto e foi composto pelo rei Davi. Foi Davi que escreveu esse poema. Pois bem, eu quero apresentar para vocês o esboço, a estrutura do Salmo 20. Por exemplo, no verso de 1 a 5, o povo abençoa o rei. Então você vê o povo abençoando e encorajando o rei. O verso 6, o salmista anuncia a resposta de Deus. O verso 7 e 8, a congregação declara a resposta fiel de Deus à fé obediente. E no verso 9, finalizando o poema, a congregação ora pelo rei Davi. Então essa é a estrutura, é o esboço desse poema. Bom, diante dessas considerações, eu quero chamar sua atenção para a exposição do texto. Olha o verso 1 novamente, quando o rei Davi escreveu assim: que o Senhor lhe responda no dia da tribulação, que o nome do Deus de Jacó
o proteja. Interessante que o Deus dos patriarcas, chamado aqui, é Yahvé, tá ok? É o mesmo nome que Deus se revelou para Moisés em Êxodo capítulo 3, Yahvé, ou Javé. Isso é o Deus eterno, é o eu sou o que sou. Ele foi invocado para defender o guerreiro na batalha, no qual ele arriscava a vida por causa do seu povo. Então, de cara, no seu poema, envolvido em guerra, o rei Davi, junto com o povo, ele já coloca o nome do Senhor, Yahvé. Que Yahvé, o Deus que se revelou a Moisés, responda a vocês no dia da atribulação, no dia da aflição. E que o nome do Deus de Jacó o proteja. Essa expressão também é proposital. Jacó, ele é o patriarca que foi usado por Deus, foi através de Jacó e dos filhos de Jacó que deu origem às tribos de Israel e às tribos de Israel que formaram a nação de Israel. Então, olha só, o povo aqui orando junto com o rei Davi está dizendo o seguinte, olha, que o nosso Deus, Yahvé, que se revelou a Moisés, e que o Deus do nosso grande patriarca, que no qual se originou as tribos de Israel, que esse Deus nos proteja, que esse Deus nos abençoe, nos abençoe. Proferir o nome divino por si só traz confiança, porque assim declaramos crer que não estamos sozinhos, que existe um poder nas alturas e que Deus realmente intervém na vida humana. Ou seja, nós cremos no teísmo e não no deísmo. Crer no teísmo, sabe o que significa? É crer que Deus é o Criador, mas que Deus é sustentador de todas as coisas. Então a nossa fé é teísta. Nós não cremos só num Deus que deixou à deriva a história da humanidade. Não, nós cremos num Deus que criou todas as coisas e Ele que governa, Ele que comanda, Ele que decreta a história. Tá? A nossa fé é teísta, não é deísta. Deísmo são aqueles que crê que Deus criou todas as coisas, mas que Deus ele não mais se manifesta na história. Ele não mais se envolve na história. E que a história é fruto ou conclusão das atitudes humanas. Isso é deísmo, é um equívoco crer nisso. Mas aqui, o rei Davi e o povo tá manifestando essa fé teísta. Isso é, o nosso Deus é o Deus que controla todas as coisas. E é o Deus do nosso patriarca Moisés e Jacó. E é esse Deus que nos protegerá. Essa é a fé que nós precisamos ter. Um Deus que cria, mas é um Deus que sustenta. Inclusive a história da humanidade, a história da nação e a nossa história de maneira pessoal. Isso é fé. Isso é confiança em Deus. Mas olha só, no verso 2, ele fala assim, que do céu, que do seu santuário lhe envie socorro e que desde Sião o sustenha. É provável que tenhamos aqui uma dupla referência. O rei, a caminho da batalha, ele parou no santuário para oferecer os sacrifícios apropriados que garantiriam a ajuda de Yahvé. Então Yahvé, do seu santuário celestial, manifestaria seu poder em favor do rei, dando-lhe notável vitória. Então esse é o sentido. Então olha só, eles foram para o santuário, oferecer sacrifícios e invocar o nome do Deus de Israel. E aqui ao mesmo tempo diz a frase que Deus, do seu santuário celestial, ele está respondendo aos seus filhos. Amados, aqui é uma referência também ao Santo dos Santos, que era uma sala particular, que ficava no santuário. Só lembrando, nesse tempo aqui, o templo ainda não havia sido construído. O templo foi construído pelo rei Salomão. Mas aqui eles estavam no tabernáculo, que era o santuário dos israelitas. E mesmo no santuário existia essa sala secreta chamada Santo dos Santos, onde residia poderosamente a presença de Deus. E é nesse sentido que eles estão orando, dizendo, olha, que do seu santuário, que ele nos envie socorro, e que desde Sião o sustenha. Sião
é uma referência a Jerusalém, a capital da fé. Ela tem esse nome também, Sião. Agora olha só, era costume entre várias nações, incluindo os gregos e os romanos, oferecer sacrifícios antes de uma batalha para encorajar os deuses a mostrar misericórdia para eles, ajudando-os na batalha que ocorreria. Então, era muito comum nas batalhas, nas guerras naquela época, cada civilização oferecia, buscava os seus deuses e fazia oferendas, fazia sacrifícios. No Antigo Testamento, no sistema sacrificial também era assim. O povo de Israel, antes de se envolver numa guerra, eles faziam sacrifícios a Deus, buscando perdão e capacitação. Assim era no Antigo Testamento. O santuário terrestre, isso é, o Santo dos Santos, era o lugar onde o poder de Deus manifestava sua presença. Havia ajuda para tempos de necessidade. Mas olha só o verso 3 na sua Bíblia. O verso 3 ele fala assim: que ele se lembre de todas as suas ofertas de cereais e aceite os holocaustos que você ofereceu. Sacrifícios e oferendas eram realizados, votos eram feitos, promessas eram afirmadas. Assim o rei se equipava para ir à batalha com toda a sua confiança. Ele não se esquecia do culto a Yahvé e por sua vez, não se esqueceria dele nos momentos de crise. As ofertas queimadas eram um procedimento padronizado. Então olha só, antes de ir para a guerra, eles iam para o santuário fazer as suas ofertas. Por exemplo, as ofertas de cereais era constituída de farinha misturada com azeite e incenso, conforme Levíticos capítulo 2. Está lá uma lei cerimonial. Os holocaustos, somente animais gordos eram aceitáveis como sacrifícios. E além disso, o sangue e a gordura eram oferecidos a Deus como sua porção. Está lá prescrito em Levíticos capítulo 3, verso 17. Então olha só, o rei Davi, ele está sendo obediente, ele está sendo bíblico, o povo está sendo bíblico, eles estão oferecendo aquilo que Deus prescreveu. Eu acho interessante, porque mesmo em guerra, os judeus, eles não tinham a petulância de oferecer a Deus qualquer coisa, ou de oferecer a Deus aquilo que Deus não ordenou. Mas os judeus, assim como nós precisamos hoje também, no culto, nós precisamos oferecer a Deus aquilo que Deus prescreveu. No entanto, nem o povo de Israel e nem a igreja de hoje não tem autonomia de inventar coisas que Deus não prescreveu para inserir no culto. Isso é pecado, é profanação. No entanto, o rei Davi ele tinha um coração tão voltado para Deus e para a lei de Deus que eles ofereceram os seus sacrifícios segundo o que estava prescrito no livro de Levíticos. Mas olha só o verso 4 na sua Bíblia. Continua assim: que Deus lhes conceda o que o seu coração almeja e realize tudo o que você planejou. O rei tinha saído a fim de obter grande vitória. Isso debilitaria os inimigos de Israel. Esse era o seu projeto. Davi aniquilou ou derrotou 8 povos, conforme 2 Samuel capítulo 10, verso 19. Isso deu a Salomão tempo para edificar e firmar a nação de Israel, trazendo-lhe a sua época áurea. Qual era o desejo do rei? E qual era o desejo do povo? Vencer a batalha. Esse era o desejo. E aí eles estão orando aqui, dizendo, olha, que Deus se lembre de todas as ofertas, e no verso 4, que Deus lhe conceda o que o seu coração almeja. Precisamos entender isso aqui, gente. O que eles almejavam era a vitória na guerra. Eles não estavam aqui pedindo coisas exorbitantes, fora da realidade. Tudo que eles necessitavam naquela época, naquele momento, é vencer aquela batalha. Se eles não viessem a vencer a batalha, eles seriam saqueados, invadidos, a família seria aniquilada, porque esse era o desejo naquela época, a aniquilação total do povo de Israel. E aí Deus
Deus conhecendo, o povo conhecendo o desejo que eles tinham no coração, eles colocavam diante de Deus: Deus, que o Senhor possa nos atender, aquilo que nós almejamos, aquilo que tanto precisamos. Olha o verso 5, diz assim: celebraremos com júbilo a sua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões, que o Senhor satisfaça todos os seus desejos. Então olha só, interessante que naquela época, quando os povos antigos iam na guerra, eles levavam bandeiras. E as bandeiras eram estiadas, eram defraudadas. Em cada bandeira tinha a imagem do seu Deus. Então, por exemplo, os gregos, eles usavam imagem do panteão grego. Os romanos usavam imagens do panteão romano. E aqui, o exército de Israel, liderado pelo rei Davi, está dizendo que eles iam levantar os seus pendões, a bandeira, com o nome de Deus, Yahvé, representando e mostrando o seguinte, simbolizando o seguinte: olha, o dono da nossa nação, o dono do nosso exército é Yahvé, o Deus que se revelou a Moisés. Então por isso que ele está dizendo aqui, nós celebraremos com júbilo a sua vitória em nome do nosso Deus. Então cada exército levava o nome do seu Deus. Então era uma batalha militar, mas ao mesmo tempo é como se fosse uma batalha de deuses, né? Cada exército está representando o Deus da sua devida crença. E aqui o povo de Israel está dizendo: nós levantaremos pendões, que o Senhor satisfaça o nosso desejo. O desejo do povo era ser vitorioso. Mas verso 6 ele fala assim: agora sei que o Senhor salva o seu ungido, e lhe responderá do seu santo céu. Então olha só, os sacrifícios apropriados tinham sido feitos, a refeição comunal estava terminada, a refeição que eles tinham, os pendões haviam sido defraudados, o exército de Israel marchava na certeza de que suas petições a Yahvé tinham atraído a sua atenção e que ele já estava preparando as suas trovoadas, as quais deixariam o inimigo atônito e garantiriam a vitória para Israel. E aí, quando fala do ungido aqui, está se referindo ao rei, tá? Naquela época, os reis de Israel, eles eram ungidos, tá? Aquela unção externa que eles recebiam implicava algumas coisas. Primeiro, que eles estavam recebendo a autoridade de Deus para estar no lugar certo. Segundo, simbolizava a capacitação de Deus para aquela função. No entanto, o rei de Israel, ele recebia essa unção, ele era ungido. Então ele era chamado de ungido de Deus. Interessante que essa palavra ungido, no hebraico é Messias, e no grego é Cristo. Tá? Então aqui já é uma previsão do Messias que viria, do ungido de Deus que viria e se encarnaria entre nós. Mas mais uma vez aqui o povo está orando e dizendo: olha, eu sei que Deus vai cuidar do nosso ungido. Eu sei que o nosso ungido foi escolhido por Deus, foi comissionado por Deus e ele está sendo enviado por Deus para que possamos ser vitoriosos nessa batalha. Aí vem o verso 7, que é o coração do salmo. Olha o que está escrito no verso 7. Uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, nosso Deus. A maioria, ou boa parte das civilizações naquela época, eles tinham carros de guerra. Muitos fabricaram, naquela época, carros de metal, né, com lâminas afiadas, bem personalizadas. Né? E muitos tinham muitos tinham cavalos treinados, né? Cavalos que eram treinados para o embate, para a guerra, para enfrentar, passar pelas flechas e lanças, para passar por cima dos escudeiros. Então os cavalos eles eram altamente treinados, porque era o único recurso
que os exércitos tinham naquela época. Mas como eu falei, o povo e o rei Davi está dizendo aqui, olha, muitos colocam a confiança nas questões militares. Muitos colocam a confiança no seu poder bélico. Muitos colocam a sua confiança na sua tecnologia. Muitos colocam a sua confiança na sua estratégia militar. Mas nós, dizendo eles, confiaremos no nome do Senhor, nosso Deus. Mais uma vez, o rei Davi está sendo fiel a Deus, porque ele estava usando um poder bélico mínimo para confiar de maneira máxima no poder de Deus. No poder de Deus. Por que Deus fazia isso, gente? Por quê? Para desarmar a presunção humana, porque quem tem muito pensa que pode tudo, e também para que os filhos de Israel contemplassem, mesmo com menos, a intervenção milagrosa de Deus. A intervenção. Porque parece que quando nós temos menos, é que nós temos a oportunidade de contemplar de maneira visível e patente a intervenção de Deus. Porque parece que quando nós temos muito, esse muito que passa a ser a nossa segurança. Esse é o problema. Então ele diz, uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos de guerra, mas nós, porém, invocaremos o nome do Senhor. Isso é confiança, amados. Era a confiança que o salmista tinha. Olha o verso 8. Eles se prostram e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé. Olha que lindo. Aqueles que confiam em seus recursos cairão, mas aqueles que confiam nos recursos divinos permanecerão em pé. Não se pode confiar em nada, esperar em nada e nem louvar nada que não o próprio Deus. É isso. Porque, amados, o rei Davi está ensinando aqui que se Deus não for a fonte do nosso poder, se Deus não for a fonte da nossa capacitação, nós colocaremos o nosso coração em outras coisas, que não é Deus. Que não é Deus. E quando o ser humano coloca o coração em outras coisas, que não é a suficiência de Deus, ele passa a idolatrar aquilo, ou ele passa a fazer daquilo a sua segurança de vida. Esse é o problema. Era tudo isso que Deus não queria que o povo de Israel caísse, para que confiasse em Deus. Bom, ele finaliza o poema com o verso 9. Olha o verso 9 aí na sua Bíblia. Ele termina assim, ó Senhor, dá vitória ao rei, responde-nos quando clamarmos. Essa é a única referência ao rei, exceto pelo sinônimo ungido, como está lá no verso 6. Mas é suficiente para colocar o salmo em um contexto régio, né? As bênçãos descritas aqui são a fórmula para o sucesso do rei na batalha e aplicam em detalhes a exclamação, Senhor, concede vitória ao rei, como está em algumas traduções. Em Israel, o bem-estar do rei e o bem-estar do povo estavam inseparavelmente ligados. Tá? Então, se o rei estivesse bem, o povo estaria também. Se o rei estivesse ameaçado, o povo ia sofrer essa aflição. Mas daí eles finalizam a oração, a congregação de Israel finaliza assim, dizendo, Senhor, concede vitória ao rei. Foi o Senhor que o chamou. Foi o Senhor que o escolheu. Foi o Senhor que o ungiu. E nós vamos guerrear no nome do Senhor e confiaremos na liderança do nosso rei. Do nosso rei. Então, amados, esse é o Salmo. Esse é o poema que fala sobre a importância de confiarmos em Deus. Esse é o contexto que eu passei para vocês. Amém? Fez sentido? Muito bem. O que esse salmo tem a ver conosco? O que esse salmo bélico, escrito por um rei, que estava envolvido numa batalha, tem a ver conosco, os cristãos do século XXI. O que esse texto, esse poema tem a nos ensinar? Eu separei aqui 5 lições que no qual esse poema vai nos ensinar. A primeira lição fala sobre a importância da oração.
A importância da oração. Porque vocês perceberam que eles não ficaram só planejando, não ficaram só estudando, não ficaram só analisando. Com certeza eles fizeram isso. Mas eles pararam tudo para orar. Oração. Oração. O povo busca Deus em oração, porque é na oração que nós demonstramos a nossa insuficiência. E é na oração que nós buscamos o poder e a suficiência de Deus. Quem não ora em suas batalhas se mostra muito autoconfiante, presunçoso. Porque é como se não dependesse do poder de Deus e que confia muito no seu taco. Não foi assim com o povo de Israel, pelo menos restrito nesse salmo. Pelo menos aqui. Porque sabemos que eles pecaram durante a história. Mas, gente, a importância da oração. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Em suas batalhas, as batalhas que você tem escolhido, as guerras que você tem se envolvido, ou as batalhas que chegaram até você nem queria, mas foi envolvido numa batalha. Você tem orado? Oração? Ou você está agindo segundo os seus recursos? Segundo os seus recursos, oração. O povo, ele ora pelo rei. O rei estava sendo ameaçado. E o povo, consequentemente, também seria. E eles começam a orar pelo rei. Rei, Senhor, conceda vitória ao nosso rei. Precisamos orar. Como que anda a sua vida de oração? Continua aquela superficialidade? Aquela coisa rasa? Ela está restrita só à oração de refeição? E olha lá se é feita. Amados, oração, você precisa ter o seu tempo a sós com Deus. Eu tenho falado para várias famílias aqui. A gente precisa ter o nosso tempo a sós com Deus, entrar no nosso quarto, conversar com Deus em secreto. Precisamos cultivar essa disciplina. Precisamos buscar a Deus em oração com a família, reunir a família, orar com a família. E precisamos buscar a Deus de maneira comunitária, na igreja, orando, culto de oração, culto de celebração. Nós necessitamos, e eu confesso para vocês, nós oramos pouco. Temos pouca oração em relação ao nosso Deus e temos pouco vocabulário para falar com o nosso Deus. Precisamos orar mais. A importância da oração. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você não orar, se você não depender de Deus em oração, você vai cair. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Você vai cair. Grande vai ser a sua queda, assim como foi com o povo de Israel. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Davi, ele travou grandes batalhas. Ele dependeu de Deus. Ele cumpriu a lei de Deus, mesmo tendo menos poder bélico. O rei Salomão já não seguiu esse exemplo. Diz a história que o rei Salomão, ele não confiou plenamente em Deus. Apesar de muito sábio, ele caiu. Ele teve casamentos diplomáticos com várias mulheres para ter acordos políticos. E aí, a conclusão foi a queda dele. A queda dele. Ele não imitou a fé de seu pai, confiando exclusivamente só em Deus. Só em Deus. Se Salomão caiu confiando em si e em seus acordos políticos, imagine nós, confiando no nosso jeitinho brasileiro de ser. Precisamos orar. Precisamos orar. Eu destaco aqui também que nós precisamos orar pelos nossos líderes. Aqui o povo estava intercedendo pelo rei. Pelo rei. Nós precisamos orar também pelos nossos líderes. E deixa eu falar uma coisa para você. Nós, pastores, necessitamos da oração de vocês. É lógico que nós não somos reis. Mas como pastores, como líderes, nós necessitamos de oração. Eu tenho falado uma coisa para vocês aqui, eu tenho compartilhado no culto de oração de quarta-feira. Nós estamos vivendo uma crise terrível em Santa Catarina e no Brasil em geral em relação à liderança pastoral. Quantos pastores estão caindo? Quantos pastores estão dando brecha ao pecado? Estão manchando o evangelho? Estão destruindo as igrejas? Nós necessitamos da oração do povo, a oração da congregação para que Deus nos guarde, nos livre da queda. Precisamos orar.
Como foi orado hoje no culto, e a gente sempre faz isso, a gente precisa orar também pelas lideranças políticas, mesmo não concordando com muitas coisas, mas nós precisamos orar para que Deus dê juízo, sabedoria a esse povo. A esse povo. Precisamos orar. Eu destaco uma frase de Spurgeon, expondo esse salmo. Ele diz assim, ele escreveu assim: nosso Deus não somente ouve a oração, mas ele sente prazer em ouvi-la. Ele não esquece do clamor dos aflitos. Ele não esquece, ele ouve e ele tem prazer em ouvir as nossas orações, em ouvir o nosso clamor, porque ele é um Deus que se relaciona com seus filhos. Então ore, ore. Dedique mais tempo, menos academia e mais oração. Dedique mais tempo, sabe? Menos entretenimento no celular, mais oração. Menos Netflix e mais oração. Dedique tempo, porque se nós não orarmos, nós cairemos. Cairemos. Ficaremos em pé, nós nos levantaremos, se tivermos uma vida de oração. De oração. Amém? Segunda lição, a importância da consagração. Porque no verso 3, vocês viram que antes de ir para a guerra, eles foram para o santuário e oferecer sacrifícios a Deus. É lógico que nós não precisamos fazer isso. A lei cerimonial foi por Cristo abolida e Cristo se tornou o nosso maior sacrifício que ele fez por nós lá na cruz. Então nós não precisamos mais matar animais ou oferecer cereais no sentido de ser perdoado ou de receber uma capacitação. Isso foi abolido, isso é coisa do Antigo Testamento. Porém, nós precisamos ter uma vida de consagração mediante uma vida de santificação. E aí a gente já está estudando isso. A gente já estudou isso o suficiente na carta de Paulo aos Efésios. Sobre o que significa santidade, santidade na prática, santificação, meus amados. Santificação significa que Deus nos escolheu, que Deus nos separou para andar com Ele e viver com Ele. Isso é santificação. E nesse processo de santificação, Deus vai nos transformando, Deus vai nos moldando e esculpindo em nós a imagem de Cristo. Santificação é cada vez mais perto de Deus e cada vez mais longe do mundo. Isso é santificação. E aí entra a importância da consagração, uma vida consagrada. Sabe o que mais a igreja evangélica brasileira necessita hoje? De consagração. Há muito barulho e pouca consagração. Há muito show e nenhuma consagração. Há muito entretenimento na cabeça, mas pouca consagração, foco, pureza de vida, luta pelo pecado. Nós precisamos de consagração mediante uma vida de santificação. Eu pergunto para você, como que está a sua vida de consagração a Deus? Como que está a sua vida? Você tem lutado pelo pecado ou você está cedendo o pecado? Você está gladiando contra os seus pecados ou os seus pecados voltou a ser o prazer da sua vida? Consagração, gente. Consagração, porque nós enfrentamos duas batalhas, nós cristãos. Batalha cultural e batalha espiritual. Quando eu falo de batalha cultural, não é que eu estou jogando tudo fora o que é da cultura, mas eu estou aqui reprovando e apontando a cultura, a elementos da cultura que Deus reprova. Há muitas ideologias, há muitos ensinamentos, há muitas tradições que não tem nada a ver com aquilo que Deus tem para nós, nada a ver. Tem muitas coisas que não são bíblicas, não são escriturísticas e que não é a vontade de Deus para nossas vidas e a gente acaba se envolvendo. É uma batalha cultural. Por exemplo, se você não sabe, as ideologias estão fazendo a cabeça dos seus filhos a cada dia. Dos nossos. Desde a creche à universidade. Alguma ideologia vai sendo entronizada, vai sendo colocada. Aí a gente precisa ficar peneirando. Eu já falei isso para vocês. Todas as vezes que o Davi e o Isaac foi envolvido com alguma ideologia,
E aí eu fico mexendo no material dele, fico mexendo nos livros didáticos, eu faço de tudo para desmontar essa ideologia na cabeça deles. Aí eu fico perguntando assim, e os pais que nem se importam? Tá nem aí. Não sabe os livros que eles recebem na escola, não sabe o que o professor está ensinando. E aí, tipo assim, terceirizou para a escola e não acompanha o filho. Eles não têm noção o que estão colocando na cabeça dos nossos filhos dia após dia, dia após dia. Aí o que está acontecendo? As pessoas estão se tornando cada vez mais secularizadas. Elas não querem saber de Deus. Por quê? Isso está sendo, gente, plantado no coração e na mente dos nossos filhos. Através de algumas plataformas, através de algumas instituições de ensino. E, gente, isso está sendo plantado, eles estão plantando, e o problema é que isso está germinando no coração de muita criança, de muito adolescente e de muito jovem, e o povo não está vendo isso, não está percebendo isso. É uma batalha cultural. Nós estamos em guerra. Nós não estamos em guerra como na época do rei Davi, mas nós estamos envolvidos em guerra. Nós precisamos discipular os nossos filhos, nós precisamos discipular as crianças, nós precisamos doutriná-los segundo a palavra de Deus, porque eles estão sendo engolidos pelas plataformas digitais, eu não preciso nem dizer o nome, nós estamos na plena era digital, que tem feito a cabeça deles conceitos que eles estão crendo. Tudo via internet. E o grande problema é quando nós não guerreamos. E terceirizamos isso para o mundo. Os nossos filhos, eles estão se tornando criaturas mundanas. É por isso que Paulo, falando dessa batalha cultural em Roma, ele escreve aos Romanos, capítulo 12, verso de 1 a 2. Olha que ele escreveu: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peçam que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de Deus. Olha só, nós não fazemos sacrifícios. Essa lei foi abolida. Mas Paulo está dizendo solenemente: consagre o corpo de vocês como um sacrifício vivo, vivo em santificação, que é o culto racional. Isso é, a nossa vida é um culto. Aí ele fala: não vivam conforme os padrões deste mundo. Não vivam conforme os padrões deste mundo. Não vivam conforme as tradições deste mundo. Não vivam conforme as ideologias desse mundo. Não vivam conforme a filosofia desse mundo. É isso que Paulo está dizendo. Mas ele fala: mas deixe que Deus os transforme pela renovação da vossa mente. Nós precisamos mudar de mentalidade a cada dia, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está aí. A nossa mente, ela tem que ser transformada, renovada a cada dia pela exposição da palavra de Deus. A palavra de Deus que vai formatando, que vai moldando a nossa mente para termos uma mente bíblica numa sociedade cética e influenciada. É assim que a gente vai sobreviver essa guerra. É assim que a gente vai guerrear. É assim que a gente vai sobreviver à batalha cultural. Então tome cuidado, temos muito cuidado. Essa é a importância da consagração. E nós também estamos vivendo uma guerra espiritual. Tá? E interessante que isso é um tema que as nossas igrejas não gostam muito de explorar, mas é uma verdade. O diabo, ele está trabalhando pesado contra as igrejas e contra os cristãos. E sabe qual é o nosso problema? Que nós somos tão insensíveis que a gente nem percebe isso. A gente nem percebe que o diabo está desviando muito dos nossos e influenciando muito dos nossos. E se nós não tivermos uma vida consagrada a Deus, é muito fácil ser influenciado pelo inimigo. É muito fácil. É por isso que Paulo, de novo, Efésios capítulo 6, verso de 10 a 12, nós estudaremos esse texto com mais profundidade, mas ele escreveu assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais.
Há uma batalha, há uma guerra que nós não enxergamos. Mas há uma batalha espiritual. Porque o diabo está interessado em destruir a minha vida, a sua vida, a minha família, a sua família e a nossa igreja. Ele é o mais interessado em destruir tudo aquilo que se levanta no nome de Deus. Nós estamos em guerra, então precisamos nos consagrar a Deus e buscar a Deus de todo o coração. Terceira lição, a importância da unidade. Sabe o que é interessante, gente? Que o povo estava unido. Estava unido, o rei e o povo, eles estavam unidos na mesma batalha. O povo estava junto com o rei, intercedendo pelo rei, clamando pelo rei e pelo seu exército. Porque lembrando que o rei, ele era o chefe ali do exército. E o povo começa a orar pelo rei. Unidade, gente. Já estudamos isso em Efésios também. Efésios 4. Unidade. Aí entra a importância da igreja. A importância da igreja. A igreja junta, orando, se consagrando, buscando a Deus, estudando a palavra de Deus, aplicando a palavra de Deus na vida. Unidade. A importância da unidade. Aqui, nesse poema, é bem descrito essa unidade do povo de Deus. Unidade. Deixa eu perguntar uma coisa para você e para quem está assistindo. Qual é o seu nível de unidade com a sua igreja? Com a sua comunidade de fé? Qual é o seu nível de unidade? É fria, relativa? Ou é intensa, envolvida? Precisamos avaliar isso. A fé comunitária. Um exortando o outro, um encorajando o outro, um animando o outro, um orando pelo outro. Ó Deus, concede vitória a esse irmão no trabalho. Está sendo provado, está sendo testado, que ele não venha negar a fé. Ó Deus, concede vitória a essa irmã no trabalho, que ela tenha coragem de pregar o evangelho, de não negociar a sua fé. Isso é a unidade do corpo de Cristo. A gente animando um outro, encorajando um outro. Não negue a sua fé. Seja fiel nessa batalha, porque senão você vai cair como soldado. E a igreja vai ser afetada. Isso que é o problema. Quando um soldado cai, a igreja é afetada. Porque quando um sofre, todos sofrem. Mas quando um é honrado, todos são honrados. Precisamos entender isso. Quarta lição, a importância da fé. Como está no versos 5 a 7. Porque olha só, o Salmo é uma advertência para não confiar exclusivamente em nossos recursos. Por isso que ele fala, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiaremos no Senhor. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Aonde você tem depositado sua confiança? No seu dinheiro? No seu salário? No seu patrimônio? Nas suas conquistas? Nos seus diplomas? Nos seus relacionamentos? Nos seus contatos? Então esse é o seu recurso, a sua vida se resolve nisso, então. Sinto muito. Se você confia tanto nisso, a sua vida se resolve, é resumida nisso. Seus estudos, seu dinheiro, seu patrimônio, e aí vai, a lista é grande. Se a sua segurança está nisso, a sua vida, ela é mediocremente resumida só nisso. Porque aí está a sua confiança, aí está o seu poder. Esse é o problema. Esse é o problema. E o grande problema também é que aquilo que Deus, foi Deus que nos deu, aquilo que Deus nos deu é que vira o nosso pendão, é que vira a nossa bandeira. Mas não é o nome de Deus, não é o próprio Deus. Mas a nossa segurança está nas coisas que Deus deu. É errado também. A nossa confiança não pode estar nisso. A nossa fé tem que estar em Deus. E não nas coisas que Deus nos deu. E não nas coisas que Deus providenciou para nós. A nossa fé tem que estar em Deus, exclusivamente em Deus. A nossa confiança tem que estar em Deus. Porque se a nossa confiança estiver em nossos recursos, a gente vai se frustrar. Porque a gente vai ver que tudo que temos não será suficiente para chegar no final da batalha. Não será. E aí a gente vai se frustrar, a gente vai fracassar.
e a gente vai se sentir inútil e a gente vai cair. Então, o rei Davi está ensinando o seguinte, a importância da fé. Confie exclusivamente em Deus e não nos seus recursos. O Salmo fornece um modo alternativo de fé em contraste com a autoconfiança. Em contraste. Fé é depender de Deus. Autoconfiança é depender de si mesmo. E aí o salmista nos convida, confie em Deus. Confie em Deus. Porque mesmo você tendo menos, você vai se surpreender com o muito que Deus vai fazer na sua vida. Mesmo tendo menos tendo algo improvável, mesmo tendo algo insignificante, nós contemplaremos a intervenção de Deus de maneira milagrosa em nossas vidas. Amém? Confiança em Deus. Não basta acreditar em Deus, precisamos confiar nele. Esse é um exercício diário. Quinto e último, a importância da perseverança. Você vê aqui no verso 8 e 9, o povo perseverando em oração. Permanecerá em pé quem confia em Deus. Permanecerá em pé quem espera em Deus. Porque quem não confia em Deus, quem não espera em Deus, só toma decisão precipitada, só toma decisão errada, só toma decisão carnal, age na carnalidade, ou age segundo o seu coração enganoso, ou se apoia na sua inteligência equivocada e vai dar errado. Ou se apoia no poderio dos outros, de terceiros. Vai permanecer em pé aqueles que confiam e esperam no Senhor. É isso que o rei Davi está nos ensinando. Amém? Eu finalizo, gente, eu concluo isso aqui com um aspecto messiânico. Porque o Salmo 20 é uma oração pelo rei. Tá? E o rei Davi, ele é um tipo de Cristo. Né? O ungido de Israel, ele nos leva ao ungido de todas as nações, que é o rei Jesus. E é tão interessante que, olha só, que a palavra rei, que aparece aqui no verso 9, o termo hebraico é Goel. Goel é uma palavra hebraica. Assim se chamava o vingador do sangue de alguém, conforme Números 35, 19. E essa palavra Goel, que é referida ao rei, é da onde vem a palavra redentor, conforme Levíticos, capítulo 25, verso 25. E Jó, no capítulo 19, verso 25, ele usa essa expressão, o meu redentor vive, que é uma expressão falando de um rei. O termo usado em Isaías para Deus, mostrando que Deus é Deus que vinga, é Deus que salva, é Deus que livra o seu povo, conforme Isaías 41, verso 14. Então esse salmo, ele nos aponta para Cristo, que Cristo é o nosso rei, que Cristo é o nosso vingador, que Cristo é o nosso redentor e que é Cristo que é o nosso salvador. É por isso que a Bíblia fala que a gente não pode se vingar, porque a vingança vem do Senhor. É Jesus no juízo final que vai colocar em prática toda a vingança contra aqueles que o rejeitaram. E é o próprio Cristo no juízo final que vai nos redimir de maneira plena, nos glorificando. Ele é o nosso redentor. Então esse salmo, falando de um rei, ele também aponta para Cristo, que é o Rei dos Reis, que é um ungido do Senhor. É uma figura de Cristo. E alguns momentos do Salmo se aplicam a Jesus. O nosso Senhor Jesus Cristo voltará. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o vingador e o redentor do seu povo escolhido. É Ele quem livra e salva da condenação eterna. E Ele reinará para sempre. Amém? O rei Davi teve 40 anos de reinado. Um reinado temporário. Vitorioso, mas temporário. Mas o Salmo, quando fala de um rei, quando ele fala de ungido, ele está se referindo também ao nosso Messias, o nosso Cristo, o nosso ungido, que é Jesus Cristo. Só que a Bíblia fala que ele é Rei dos Reis, Apocalipse 21, capítulo 22, que ele vai voltar, ele vai estabelecer o seu reino e ele vai reinar para todo sempre.
e que toda batalha vai cessar, toda guerra vai acabar e todo o poder vai estar sobre os pés de Jesus. Os pés de Jesus. Amém? A pergunta é, você vai fazer parte desse reino? Você faz parte desse reino? O reino de Cristo? Só vai fazer parte do reino de Cristo aqueles que foram recrutados pelo exército de Cristo. Aqueles que se tornaram discípulos, que se arrependeram dos seus pecados e que entregaram suas vidas a Jesus, deixando de confiar em seus recursos e passando a confiar naquilo que Cristo fez por nós, lá na cruz do Calvário. Isso é fé. É fé no ungido do Senhor, que deixou a sua glória, que se encarnou para morrer por nós na cruz e que prometeu reinar o nosso coração e um dia reinar o seu povo escolhido. Amém, gente? Essa é a importância de confiar no Senhor. Então confie em Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiaremos no nome do nosso Deus. Vamos orar? Vamos orar. Pai amado, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Aplica, Senhor, essa palavra em nossas vidas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, porque, Pai, muitas vezes nós confiamos em nossos recursos, nós confiamos em pessoas, nós confiamos em lugares, nós confiamos em cédulas, nós confiamos em lucros, nós confiamos naquilo que o mundo oferece, ó Pai, e deixamos de confiar na Tua soberania, na Tua suficiência, na Tua sabedoria. Ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, a confiar em Ti. Cria em nós um coração fiel e um coração que possa descansar no Senhor. Abençoa, Senhor, os meus irmãos e ajuda-nos a confiar em Ti sobre todas as coisas. Nós oramos, ó Deus, e Te agradecemos pela Tua palavra. Agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. E amém.